A liturgia de hoje nos leva a uma família, a família sagrada. Jesus poderia ter vindo ao mundo, o Filho de Deus, melhor, poderia ter vindo ao mundo já grande, mas ele quis viver de uma família, quis nascer normalmente, ter uma casa. Seu pai era um pai adotivo, porque ele era filho de Maria, que concebeu mesmo sendo virgem. Mas nós vamos contemplar aí sempre essa presença de Jesus em casa. Nasce então numa família. Se vamos à Gruta de Belém, vamos ver uma família, e agora no Templo de Jerusalém, vamos ouvir São Lucas dizer que o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia a respeito dele, e o menino se tornava forte e crescia em sabedoria e graça. A graça de Deus estava nele. Portanto, a liturgia de hoje nos leva ao mistério silencioso da vida oculta de Jesus em Nazaré, 30 anos. É muito importante a família para Deus. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele coloca aqui na terra uma trindade, que é o Pai, a Mãe e os filhos. De modo que a família é o primeiro lugar onde se aprendem as virtudes e onde a graça de Deus atua de modo discreto, porém muito profundo. Nós vamos ter a festa da Sagrada Família depois do dia 6 de janeiro, mas aproveitando o Evangelho de hoje e o início do ano da família na Diocese, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito das virtudes, de algumas virtudes necessárias da vida em casa. Primeiro, a família é uma graça, é um tesouro. Vocês, quando estão em casa, estejam no paraíso na terra. Minha casa, meus filhos, meus pais. Segundo, a família é uma escola onde se aprende de tudo, e é a escola das virtudes. E é aí que se formam os verdadeiros cristãos, dentro de casa. Terceira, a família é a grande transmissora de todos os valores. E para a família cristã é a grande transmissora dos valores do Evangelho. É a transmissora da tradição, de tudo aquilo que vem do passado e que se torna presente. A família também é a grande responsável pela projeção do futuro. O futuro que virá passa pelo presente de hoje da família. Mas a família é um lugar onde, no silêncio e na repetição de atitudes, de palavras, de atividades, é que a pessoa se vai formando. Ninguém forma uma família apenas intelectualmente, e vou estudar e vou ver como viver. Não, é mais do que isso. A família se forma através das virtudes. Mas o que é uma virtude? A virtude é um hábito, e é um hábito bom. O ser humano, ele sempre tem hábitos. Todos nós temos hábitos que podem ser bons ou não, podem ser maus. O hábito é sempre a repetição dos mesmos atos. Sempre a repetição. Quando eu começo a repetir atos, eu vou criando ali uma espécie de rotina, e depois como que uma segunda natureza em mim. Por causa do pecado original, eu tenho tendência de ter atos maus. Aquela fraqueza que me leva muitas vezes a escorregar e cair. Para a prática de atos bons, eu tenho que muitas vezes lutar contra mim mesmo. Como dizia São Paulo, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. E o nosso grande desafio de cristãos é praticarmos atos bons. Para praticar atos bons, nós precisamos
não só da nossa vontade, eu quero fazer coisas boas, mas eu preciso também da graça de Deus. E quando eu começo a repetir atos bons, eu pratico uma virtude. Se essas virtudes me levam à vida eterna, essas virtudes são sobrenaturais. E são movidas pela graça porque buscam um fim sobrenatural, que é a minha salvação. Se eu pratico atos maus e fico repetindo, eu vou cair numa dependência deles, vou cair no vício. Então o que é o vício? O vício é uma segunda natureza em mim que, de tanto repetir aqueles atos maus, eu fico numa espécie de dependência deles. E o vício, não apenas o vício como dependência química, mas o vício como dependência ou como tendência, ou mais ainda, como uma vivência em atos maus. O vício de falar palavrão, o vício de brigar, o vício de pegar as coisas dos outros, o vício de mentir. De tanto repetir aquele ato, eu termino ficando viciado. A família é a escola de virtudes. Porém, se os pais, que são os grandes responsáveis e transmissores da fé na família, não tiverem cuidado, a família pode ser também uma escola de vícios. Então, o que fazer para que a nossa família católica seja uma escola de virtudes? Qual é a primeira virtude que se deve praticar em casa? É a virtude da fé. A fé o que é? A fé é, primeiro, uma adesão da minha inteligência às verdades reveladas. Mas é um pouquinho mais que isso. A fé é uma resposta nossa ao Deus que se revela. Por isso a fé se centraliza sempre numa pessoa, que é Jesus Cristo. De modo que, quando Maria e José estão admirados do que fala do menino, do que falam dele, eles estão admirados daquela pessoa que é o Filho de Deus feito homem, que está ali para eles cuidarem. Então Jesus deve ser o centro, como era o centro da casa de Nazaré. Jesus deve ser o centro da nossa família. E como viver essa fé? Primeiro, eu tenho que tomar a decisão, quero que Jesus seja o centro. Segundo, como vamos viver, fazer com que Ele seja o centro da minha família? O que é que Ele ensina? O que é que lhe agrada? Como Ele vive, como Ele quer que eu viva? Então eu tenho aqui em casa o Filho de Deus feito homem, que deve me inspirar em todas as minhas atividades, em todas as minhas atitudes. Então viver a fé na família, primeiro eu preciso conhecer. Então é muito importante que em casa os pais gastem tempo com os filhos. Gastem tempo com os filhos. Não só para trocar fraldas, ou cuidar, ou fazer comida, ou levar para a escola, mas gastem tempo com os filhos, participando da vida dos filhos. Não é fácil nesse tempo em que nós vivemos, em que as pessoas vivem tão loucas, porque todo mundo sai de casa e quase ninguém fica em família. Mas é preciso que a família tenha pelo menos momentos em que parem para rezar, em que parem para ler a palavra de Deus, em que parem para estudar o catecismo, em que parem para conversar sobre as coisas de Deus, para agradecer a Deus aquilo que Deus concede, para juntos pedirem uma graça, para falarem das coisas do dia a dia, sobre o olhar sobrenatural, sobre o olhar de Deus. Esse assunto precisa estar dentro de casa. Então a família precisa viver essa fé, reconhecendo, adorando, rezando, centralizados na Eucaristia, participando da vida da igreja. Preciso que a família esteja colocando então Jesus como o centro. Não é fácil, porque, como dizia o Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil em 2007, os católicos vivem uma espécie de esquizofrenia espiritual. Professam uma fé, mas fazem coisas para prejudicar a própria fé, como se fosse uma espécie de suicídio diário.
Então nós temos que ter uma coerência, aquilo que cremos e aquilo que vivemos, senão nós seremos pessoas divididas. É como uma pessoa que vai ter os pés em duas canoas diferentes. É claro que vai rachar no meio. A grandeza do homem está na unidade, e essa unidade interior. E essa unidade é conseguida quando há essa coerência consigo mesmo. Eu creio, procuro me aprofundar no que eu creio e procuro viver. Senão serei uma pessoa dividida, vou me acabar. Então a família bem constituída, e que deve ser centralizada em Deus, na sua palavra, no que Ele pede, e que haja essa vivência. É claro que há lutas, estamos num crescimento, estamos caminhando, há quedas também, há tropeços também, mas eu nunca posso perder o fim, nunca posso parar de olhar para frente, sempre seguindo, mesmo que seja devagar, mas sempre seguir. Então a primeira virtude da família é a virtude da fé, crida, vivida e praticada. Segunda virtude importante da família é a virtude da obediência. E o que é obediência? Obediência é a nossa entrega total à vontade de Deus. Obediência clara nós vemos em Jesus Cristo, quando disse: a minha vontade não é fazer a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E mesmo premido pelo seu lado humano, lá no Horto das Oliveiras: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. E veio um anjo e o consolou. Então a vontade de Deus é o que é melhor para nós, mesmo que nós não compreendamos quando certas coisas aparentemente estranhas acontecem na nossa vida, mas a vontade de Deus é melhor para nós, e é que interessa. Então a obediência é essa união da nossa vontade à vontade de Deus. E como é que Deus manifesta a sua vontade? Primeiro, através dos mandamentos. Segundo, através dos nossos superiores. E terceiro, através dos acontecimentos. As coisas vão confluindo para que eu veja que Deus quer tal coisa. Evidentemente, também sob a inspiração de uma ponderação através de uma pessoa que me ajuda a discernir e tudo mais. Mas falemos um pouco dessa obediência na família. Os pais são autoridades dentro de casa e representam Deus. Isso é tão importante, porque o poder que o pai e a mãe têm é um poder divino. Como o poder de um superior do Estado também é um poder divino, embora muitas vezes use mal. Se vê, por exemplo, quando Jesus, que é obediente a seus pais durante seus 30 anos, depois vai ser obediente às leis, ia lá no templo, pagava o imposto do templo. Quando chegou diante de Anás, na hora em que ele foi interrogado, já preso, Anás disse: eu te conjuro que me respondas, se és o Filho de Deus. E ele responde. Por quê? Porque ali estava falando uma autoridade religiosa, mesmo que iria condená-lo. Diante de Pilatos, Pilatos pergunta: você não fala nada? Não sabe que eu tenho o poder de condenar e libertar? E Jesus não contesta o poder dele. Diz: nenhum poder terias sobre mim, se não tivesse sido dado do alto. Portanto, o poder vem de Deus. Todo o poder vem de Deus. Todo poder vem de Deus. Essa história de dizer que todo poder vem do povo, isso está errado. O poder vem de Deus. O povo pode ser canal para chegar ao poder, mas o poder como tal vem de Deus. Então o poder que os pais têm em casa é um poder dado pelo alto. E esse poder
ele também exige que seja exercido, não com opressão, não para pisar nos filhos, mas um poder de comando, um poder de serviço, mas um poder firme, um poder que é inspirado na vontade de Deus, porque os pais são canais dessa vontade no dia a dia. Então, quando quando a mãe manda a filha, vai lavar a louça, é Deus que está mandando. Vai varrer a casa, é Deus que está mandando. Quando o pai diz, faça aquilo, ou deixe de fazer aquilo, é Deus que está falando. Agora, quando e digo pai, mas é a mesma coisa o pastor na igreja, os pastores da igreja, eles têm um poder que vem de Deus. E esse poder deve ser exercido em nome de Deus. Também é um poder de serviço, não é um poder para oprimir, para abusar dele, é um poder de serviço, mas é um poder, e tem uma autoridade, e a nós cabe a obediência. Quando é que nós estamos isentos dessa obediência à autoridade? Quando a autoridade nos manda fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus, porque aí, naquele item, ele cortou a ligação com a vontade de Deus. Como um pai manda um filho furtar, deve desobedecer. Quando manda uma autoridade nos impõe algo contra a fé, nós devemos desobedecer. Quando se diz, devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas essa desobediência não é uma desobediência perene, contínua, é um ato. Neste ponto, neste ato, e não uma desobediência contínua, uma insubmissão contínua. Não obedeço a nada, não faço mais nada, não me submeto a nada. Isso aí é contrário à vontade de Deus, porque o poder vem de Deus, e a gente submete naquilo que é próprio da vontade de Deus. Então, por outro lado, os pais não podem abdicar desta autoridade, dizer, meus filhos ficam à vontade, meus filhos fazem o que querem. Deus vai cobrar de vocês, das negligências de vocês, quando deixaram de falar, de orientar, em nome de uma educação liberal, podem fazer o que quiserem, eu sou para frente. Se os filhos se desviarem, por causa disso, vocês serão cobrados. Então, por nossa parte, cabe a obediência, e obedecer sempre, excetuando naqueles pontos, naqueles atos que nitidamente, à luz da fé e da moral, estão contra a vontade de Deus. Mas em princípio é a obediência, e não a desobediência como regra. Não pode ser assim. E por outro lado, os pais devem exercer, e as autoridades, aí os pastores, etc., devem exercer a sua autoridade com seus filhos, com amor, com carinho, com dedicação, mas com firmeza. É importante, quando for necessário dizer não, diga não. Filho que cresce só ouvindo sim, vai se desviar do caminho. Vamos dar uma ajeitada. Não. Também não procure substituir as responsabilidades dos filhos naquelas responsabilidades que são deles, e que eles assumam essas responsabilidades, cada uma de acordo com a sua idade, mas que já aprendam a assumir essas responsabilidades, porque eles não terão vocês a vida inteira, e a sociedade vai cobrar deles atitudes, e eles não vão poder chamar vocês para assumirem aquilo que é próprio deles, seja as consequências dos seus erros, seja as consequências de suas vitórias. É claro, numa situação limite, vai se ajudar, vai auxiliar, mas ele tem que ir, o filho é que tem que seguir, porque vai ter as suas responsabilidades, vai cuidar de sua família.
da sua profissão, etc. e tal. Então não abdiquem dessa autoridade nesse sentido. A terceira virtude importante é a virtude da sabedoria. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava nele. E o que é a sabedoria? Sabedoria como virtude é aquela capacidade de usar do meu conhecimento, da minha experiência, do meu discernimento para tomar decisões certas e viver de modo correto em busca de um fim. Isso é sabedoria. Poderíamos chamar também de prudência. Ora, se eu tenho que usar do meu conhecimento, que conhecimento eu tenho que adquirir? Usar da minha experiência, que experiência? Aquilo que ocorreu, que eu vivi, que eu ouvi, tudo aquilo deve ser usado por mim como um meio de reflexão. Aconteceu tal coisa, então eu tenho que refletir sobre isso. Como eu vou usar essa experiência, mesmo as experiências más, mesmo quando eu caio no pecado, que é uma experiência má, como eu vou usar essa experiência em vista do discernimento para tomar decisões corretas? Então eu tenho que ponderar. Ninguém pode tomar uma decisão por impulso. Nós vivemos hoje na sociedade do impulso. Quando viu, já falou. Quando viu, já fez. E essa sociedade do impulso, a reação impulsiva é a mais baixa que tem, que até os animais têm. Dá um susto, ele sai correndo, por impulso. Ele não sabe que você vai chegar lá, vai pegar, vai bater, vai brigar, vai xingar, não. Ele simplesmente vai. Então esse impulso é o que mais básico e animal, ai nossa. Só que tem gente que só age por impulso. Então por impulso ele fala, por impulso ele faz. Só que a realidade ela está aí. Então se eu tomei uma decisão por impulso, eu vou sofrer as consequências de uma decisão feita sem pensar. Pode ser boa, pode até acontecer, mas na maioria das vezes vai ser uma decisão errada. Então a sabedoria me leva a pegar tudo aquilo que eu já vivi, o que eu conheço, conselhos que eu recebi, situações que eu observei nos outros, vou discernir, pesar as vantagens e desvantagens da decisão e daí decidir. Fazer rápido, correndo às pressas, eu vou fazer mal. Depois a realidade vem. Quantas vezes acontece de uma decisão errada? Eu trabalhei em São Paulo um tempo e lá eu ajudava uma senhora que participava da pastoral carcerária. Ela pediu e eu fiquei dando a orientação para ela. E ela participava, ela ia à carceragem feminina. E ela me contou uma coisa que eu não sabia. Na época, ela dizia que o número de mulheres deprimidas na prisão era muito grande naquela época. Não sei agora, mas... E ela ia na carceragem, então no pátio, era o lugar onde ela conversava com as mulheres. E tinha uma no canto, sozinha, outra no outro canto, sozinha, outra no outro canto. E ela, quando começava a conversar, se aproximava, essas mulheres choravam e choravam e choravam. E ela queria saber o porquê daquilo, e começando a conversar, dizia: porque num ato sem pensar, eu matei meu marido. Num ato sem pensar, eu fiz tal coisa. Quer dizer, agir por impulso. Então o impulso faz isso com a gente. Só que a realidade está lá. Então ela estava, puxa, se eu tivesse pensado naquele momento, ela dizendo, eu não teria pegado aquela faca. Se eu tivesse pensado, eu não teria feito aquela coisa, ter falado aquela coisa. Sem pensar, sem pensar. Então a sabedoria, ela me leva a esse discernimento. Eu ponderar
diante da minha consciência, diante de Deus, qual é a decisão melhor que eu devo tomar. Isso me requer tempo. Mas numa sociedade tão apressada, em que as pessoas não têm tempo para nada, nem para o diálogo, a impulsividade é a marca registrada de todos nós. E é preciso tomar cuidado, porque depois a conta chega e vem. E há certas situações que não tem mais como voltar. Há situações em que você vai ter que levar o resto da vida, por um ato de impulso, por um momento em que você deveria ter pensado, você não pensou, por aquela bebidinha que você deveria ter evitado, você não evitou, por um primeiro ato. Lá nos Alcoólicos Anônimos, nossos irmãozinhos, quando entram, vem sempre escrito lá: evite o primeiro gole. Não é isso? Esse primeiro gole é que é perigoso, porque depois você não tem mais controle. Evite o primeiro gole, quer dizer, evite o primeiro impulso, evite o primeiro momento. Isso serve para tudo na vida. Então é preciso ter mais esse cuidado de ter mais ponderação. Isso a gente aprende em casa. Então os filhos devem aprender a desabafar com os pais, a conversar, a ter uma boa discussão, a perguntarem, os pais ponderarem, ajudarem os filhos no processo de decisão, ajudarem os filhos. Muita gente chega para o padre pedindo que o padre decida. Jamais eu vou fazer isso. Padre, o que o senhor falar eu vou fazer. Eu não vou carregar essa responsabilidade, não. Eu mostro o caminho, tem esse ponto e esse ponto. Agora você decide. Você decide. Hoje menos, mas no início meu sacerdócio, chegava um jovem e perguntava: você acha que eu devo casar com fulano? Eu vou decidir se você vai casar? Não posso. Você decide. Quer dizer, toma a decisão ponderando uma parte, ponderando outra. Observa bem, porque essa decisão você vai ter consequências. Então isso é a sabedoria. E o início da sabedoria, nos diz lá o profeta Isaías, é o temor de Deus. Se você tem temor de Deus e sabe o que você precisa fazer, você vai ter sabedoria, sempre com um objetivo, que é a sua salvação e a sua santificação. Então essas virtudes, seja a fé, seja a obediência e seja a sabedoria, ela pode ser e deve ser adquirida em casa. Os hábitos que nós adquirimos em casa, em geral, eles ficam para sempre. Mas é preciso que os pais criem esses bons hábitos nos seus filhos, repetindo com muita paciência. E muitas vezes tem que repetir inúmeras vezes o mesmo conselho, as mesmas coisas, sobretudo para as crianças, para que elas criem bons hábitos, sejam disciplinadas, tenham autocontrole, para que depois elas possam viver. Porque os filhos vão sair de casa, vão ter a vida deles, mas eles vão levar tudo aquilo que vocês, muitas vezes sem perceber, construíram neles. Aprendamos hoje da família sagrada esse exemplo de amor, de fé, de obediência e de sabedoria, e pensamos a Jesus, Maria e José, que sempre nos inspirem e intercedam por nós, para que tenhamos famílias santas, famílias de acordo com o projeto de Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.